Sejam bem-vindos ao canal WebProgel. Nesse vídeo de hoje vamos tratar um assunto que eu pesquisei bastante e não vi nada tão completo, que abordasse profundamente esse tema, que é sobre o cálculo de volumes. Tá? E nesse tema nós vamos tratar aí de como calcular o volume de três formas. De uma forma manual, de uma forma utilizando o software QGIS, que é gratuito, open source, e de uma forma utilizando uma ferramenta poderosíssima aí do mercado, que é o AutoCAD Civil 3D. Bom, e se esse assunto é um assunto que te interessa, peço que se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe, seu feedback é muito importante para a gente, nos incentiva aqui a produzir conteúdos cada vez de mais qualidade, com assuntos mais relevantes aí para o conhecimento de vocês. Bom, então nós vamos mostrar aqui essas ferramentas de calcular volume. Tá? Então, primeiramente, nós vamos precisar de um software que a gente vai ter, fundamento básico para cálculo de volume. A gente tem que ter um modelo digital do terreno, seja ele representado por curvas de nível, ou seja por um DEM, uma imagem raster, TIFF, disponível. A gente tem aqui no canal um vídeo que mostra como gerar o TIFF, o modelo digital do terreno, o DEM, a partir de um levantamento topográfico. É interessante trabalhar com o DEM porque você pode gerar as curvas de nível, você pode fazer os seus trabalhos planometrico baseado nessa informação. Tá? Então você pode gerar ele do seu levantamento, ou também você pode trabalhar para o cálculo de volumes em cima de um projeto gráfico, com as curvas de nível. Tá? É uma outra forma de calcular aí, mais simplificada. Tá? Bom, então inicialmente, eu vou abrir o software, o próprio QGIS, apenas para a gente definir perímetro e curvas de nível, tá? Para a gente fazer um cálculo manual aí de volume. Então vamos lá, vou abrir aqui o QGIS. Tá? Bom, o software QGIS aqui aberto. Tá? Veja o vídeo aqui como colocar a imagem de satélite no fundo. Tá? Então a gente colocou aqui uma imagem. Tá? Eu vou puxar aqui um perímetro que eu já tenho desenhado. Tá? Então vamos lá. Adicionar camada. Bom, temos aqui então o perímetro de interesse, tá? Vamos mudar um pouco aqui a configuração do estilo dele. Vou deixar aqui o perímetro em vermelho, tá? Então essa aqui é a nossa área de interesse, tá? Então, para a gente calcular o volume, a gente tem que ter aí a curva de nível ou um projeto, ou um DEM, o modelo digital do terreno. Eu vou fazer as curvas de nível aqui em cima de um modelo digital, tá? A gente tem um vídeo no canal também mostrando como faz isso. Então, vou puxar aqui uma camada raster, tá? Então eu tenho aqui um raster da minha área de interesse, tá bom? Então, para a gente ter as curvas de nível aqui, basta a gente vir aqui em extrair contorno. Tá? Eu vou colocar aqui uma distância dessas curvas de 5 metros, tá? Escolho aqui o meu DEM, o meu raster que tem as informações da altitude, tá? Isso aqui, executar, pronto, ele trouxe aqui para mim as curvas de nível, tá? Bom, beleza. Agora, em cima disso aqui, nós vamos trabalhar para calcular o volume. Apenas para uma maneira aqui simplificada, o que eu vou precisar para fazer o cálculo de volume?
A gente vai trabalhar, existe assim, principalmente dois métodos de cálculo de volume aí, manualmente, né? É o método das cotas ponderadas, né? Ou das áreas, da média das áreas, tá? Então nós vamos trabalhar, como a gente está com a ideia de trabalhar aqui em cima dessas curvas de nível para calcular o volume, nós vamos trabalhar com a média das áreas, tá? Então para isso, eu tenho que fazer o quê? Cada seção aqui gerada pela curva de nível, ela tem uma área. Tá? Então, por exemplo, essa primeira seção aqui, essa menor, ela tem uma cota aqui inicial, tá? Ela tem essa cota final e ela tem a área gerada contemplando todo o imóvel, tá? Então, essa primeira seção, ela tem todo o imóvel. Essa segunda seção, ela tem todo o imóvel menos essa pontinha. Essa terceira seção, a mesma coisa. Toda essa área menos essas duas aqui. Tá? Então, eu tenho um pouco mais de trabalho, por ser algo manual, que é calculando essas áreas. Então, aqui, para a gente não perder muito tempo, eu já tenho esse cálculo aqui realizado no AutoCAD. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui dentro do AutoCAD, eu tenho as curvas de nível, tá? Então o que eu fiz, né? Eu pontuei as curvas de nível para ter os pontos com cotas, entendeu? Por quê? Aqui eu posso trabalhar também, na hora que eu for trabalhar no CAD Civil, a gente pode trabalhar com curva de nível ou trabalhar com os pontos. Eu vou preferir trabalhar com os pontos apenas por uma questão de praticidade, tá? Mas quando a gente estiver trabalhando lá no AutoCAD Civil, eu vou explicar melhor o porquê disso. Tá? Então, o que eu fiz aqui para calcular as áreas? Então, da primeira seção, aqui ó, eu tenho essa área como um todo. Tá? Da segunda, eu tenho essa área. A terceira, essa área. A quarta, essa área. Né? Então, aqui a quinta, essa área. A sexta, essa área, assim por diante. Tá? Então, eu coloquei isso num Excel para facilitar. Bom, então aqui, aberto o Excel, eu coloquei as seguintes informações, tá? Então, vamos lá, vou dividir aqui a tela para mostrar para vocês. Tá, então, aqui, ó, a primeira área, né? Vamos lá em propriedades. Então, aqui a primeira área, né? A gente tem aqui a área do imóvel como um todo, né? 39.681 metros quadrados, né? 0,4194 metros quadrados. Então, tá aqui. No caso, eu chamei aqui de área 9. Tá. Então, eu fui pegando aqui essas áreas, né, e anotando. Né? Então, essa primeira área, essa segunda, todas essas áreas aqui estão aqui. Tá? No QGIS, ele calcula isso aqui de uma maneira muito fácil. Tá? No QGIS, ele já me dá todas essas áreas de uma vez. Tá? Mas eu aqui, né, no vídeo aqui, para exemplificar, estamos colocando aqui no Excel. Tá? Então, coloquei todas as áreas aqui. Depois, eu tenho que, para cada seção que eu estou calculando, eu tenho que pegar a cota maior e a cota menor, tá? Então, por exemplo, aqui nessa área 1 aqui, ó, a cota maior dessa minha área, ela é 846 metros, tá? E essa linha aqui, ela é 845. Da segunda seção, a cota maior é 845, a menor é 840. Lembrando que cada curva dessa representa uma variação aí de 5 metros, tá? Então, montamos aqui áreas, cota maior, cota menor, tá? Então, aqui eu faço uma coluna menos a outra e me dá a diferença de altitude, tá bom? Tá? Então, como a gente calcula a área média? A área média é praticamente aqui.
eu pego, no caso dessa primeira área, como eu não tenho a área de cima, né, ela é calculada aqui, ela é somente a área dessa seção menor, né, eu tenho que ela é metade da área, né, base vezes a altura dividido por 2, né, no caso, a ideia, né? Então, ela ficaria aqui uma área média de 39,88. Já nessa segunda área, eu tenho que somar a área dessa base mais a área dessa outra dividido por 2, tá? Então, aqui, ó, a gente clica aqui. Então, a área 1 mais a área 2 dividido por 2. Ela me dá a área média dessa seção. A mesma coisa para 3. A seção 3, a área total 3, mais a área da segunda área dividido por 2. Tá? E assim por diante eu tenho os cálculos aqui das áreas médias. Tá? É interessante se você pensar o fundamento desse critério, é como se você convertesse as áreas em pequenos cones, vamos dizer assim, né? Porque você pega a área média, é como se você pegasse esse pequeno cone, transformasse numa base média ali e multiplicasse pela altura. Então você tem a área daquela seção. Né? É um cálculo aproximado, mas eu considero bem preciso, ele é amplamente utilizado. Tá? Eu acredito que assim, o método de estaqueamento e cotas ponderadas ele é mais preciso. Ele é um método que é utilizado no QGIS. Porém, para fazer isso manualmente, ele é muito mais trabalhoso. Tá? Bom, então a gente calculou aqui as áreas médias e a gente pega agora essas áreas médias e calcula pela altura, pela diferença de cota, que no caso é a altura, dando aquele volume de cada seção. Tá? Então, nessa fórmula aqui, a gente põe lá o cálculo aqui da cédula F vezes AE, né, ela vai dar o volume da seção. Tá? Então, eu tenho aqui todos esses volumes, tá? Somado, se eu pegar aqui e somar os volumes, a gente tem aqui, ó, o volume total igual. Então, a gente tem esse volume total igual expressos em metros quadrados, tá? Então, a gente tem 798 mil metros quadrados de volume, tá? Esse é o valor que a gente chegou aqui de forma manual, tá? Se quiser saber quantos caminhões isso equivale, né, basicamente aqui é dividir, né, igual a esse valor dividido aqui, o caminhão geralmente tem aí 6 metros quadrados, então mais ou menos 133 mil caminhões. Tá? É claro que isso aqui é um volume muito grande, né? Porque afinal a gente está pegando aqui, ó, a área total do imóvel, ele é praticamente 40 mil metros quadrados, ou seja, 4 hectares, é muita coisa, né? É uma área bem grande. Então, considerando uma declividade aqui bem grande também, de quase 40 metros aí de altitude, de desnível, o volume realmente é enorme, tá? Então, se você quer saber aqui, agora uma outra informação interessante para se trabalhar. Se você quer saber qual a cota de transição, então, cota de transição para um caso aí de terraplenagem, qual que é a cota que acima dessa cota eu vou cortar, abaixo dessa cota eu vou aterrar para transformar essa área numa área plana, né? Então, para eu descobrir qual que seria a cota, essa cota aí de transição, o que eu faço? Eu pego esse volume, né? Eu pego esse volume aqui e divido pela área do imóvel, que é essa área aqui, tá? Então, ela dá uma cota ela dá 20 metros, 11 é a cota de transição. Então, se eu pegar o meu menor volume, que é menor cota, é 808, mais a cota de transição, ela vai dar 828,11. Essa é a minha cota. Cota transição.
cota de transição. Tá? Então, tudo que é acima do 828.11 eu vou cortar e abaixo disso eu vou aterrar para ter uma área plana. Tá? Isso é amplamente utilizado aqui também nesse tipo de cálculo. Tá? Agora vamos lá calcular no QGIS para ver se o volume é parecido com o nosso cálculo. Tá? Se a gente chega num volume próximo aí. Vamos lá agora então calcular no QGIS. Bom, agora estamos aqui dentro do QGIS, né? Continuando aqui do local que a gente parou. Então a gente vai trabalhar aqui agora, no QGIS obrigatoriamente a gente tem que trabalhar com o nosso DEM, né? Nosso modelo digital, uma carta raster. Pessoal, olha aqui no canal o vídeo mostrando como criar um raster aqui a partir de pontos, né? De levantamento, por exemplo. Tá? É bem simples, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo, vou deixar a descrição aqui no card, né, abaixo. Então, a gente tem o que eu tenho que fazer obrigatoriamente, tá? Então, eu tenho o meu perímetro, que coincide aqui dentro, que está dentro aqui desse raster, tá? E eu vou precisar recortar essa imagem com as dimensões do meu perímetro, tá? Para isso é bem simples também, a gente vem aqui em raster, extrair, recortar pela camada máscara, tá? Então a gente vai escolher como camada de entrada o nosso raster e a camada nós vamos utilizar aqui o nosso peri, tá? A configuração das coordenadas aqui é o WGS 8423 e a saída também, tá? Ok. Pronto, rapidamente ele já faz o recorte, né? E observe que agora a gente tem aqui a camada recortada do tamanho do nosso imóvel, tá? Então, qualquer lugar que a gente clicar aqui, ó, a gente tem uma cota, tá vendo? Tá? Então, qual que é o problema dessas questões? Cada vez mais, a gente tem que ter um conhecimento mais aprofundado, tá? Então, para a gente calcular no QGIS, já exige um nível de conhecimento de software, né, de topografia aí um pouco mais aprofundado do que quando a gente calculou manualmente. E quando a gente vai para o AutoCAD civil, isso se torna ainda exige um pouco mais ainda de conhecimento, tá? Então, a escolha de cada método desse vai pela maneira, né, pelo conhecimento que vocês têm. Vale a pena aprofundar nos estudos, porque também, embora exija um pouco mais de conhecimento, cada técnica ela se torna mais rápida, mais eficiente e mais precisa, né? Bom, então a gente está aqui com a nossa camada recortada, né? E para a gente calcular esse volume aí é bem simples, tá? A gente vai ter que instalar um complemento. A gente tem também aqui diversos vídeos no canal mostrando ferramentas do QGIS, como instalar complementos, tá? Nesse caso, o que a gente vai instalar aqui é o Volume Calculation Tool, tá? Então aqui no meu caso já está instalado, mas quando vocês forem instalar, basta clicar aqui e clicar aqui em instalar, tá? Uma vez instalado o complemento, basta a gente clicar aqui nele, ó, e ele vai nos dar aqui uma janela de informações, tá? Então, a primeira informação que a gente vai colocar aqui é qual que é a nossa área, né, que vamos calcular o volume. Então, no nosso caso, é a área do perímetro, tá? Qual vai ser a nossa fonte aqui das informações que contém a cota? É o nosso recortado aqui, ó. Tá? Então, ele tem aqui as informações as nossas cotas, né, de altitude. Então, aqui ele pede para calcular pontos abaixo, pontos acima, tá? Ou a gente vai entrar com a nossa informação manual de qual vai ser a nossa base. Eu vou colocar aqui como informação manual, tá? E aí, então, qual vai ser o nosso ponto mínimo para que seja calculada essa base? Vai ser a nossa cota mais baixa, tá? Então, no nosso caso, é aqui, ó, 808, tá? Então, a gente vai informar manualmente aqui a cota 808, tá? Então, aqui a gente vai deixar aqui para computar tanto abaixo como acima, mas ele vai ter só acima, então não tem problema. E
O nosso espaçamento aqui dos cálculos, né, dos quadrados aqui, a gente pode deixar 20, né? Então, como a gente está trabalhando em UTM metros, né, esse 0,20 equivale a cálculos aqui a cada 20 centímetros. Então, tá ótimo, até porque também o nosso DEM foi gerado também com esse tamanho aqui de cédulas, né, do pixel dele. Tá? Então agora basta eu clicar aqui em calcular. Tá? Então ele está calculando. Bom, cálculo realizado aqui 100%. Observe que o volume todo acima calculado é 798.917. Tá? Vamos copiar esse valor aqui, ó. E vamos comparar aqui com a nossa tabela. 98.917. Tá? Volume que giz. Tá? Então, mesma coisa aqui, também metros quadrados, tá? Bom, a gente vê que tem uma diferença aqui de 900 metros cúbicos. Tá? Considerando aqui o tamanho dessa área, tá bem preciso os dois cálculos, tá? Mas se você me perguntasse, o cálculo do QGIS eu entendo ser mais preciso. Tá? Acredito que seja mais preciso. Acho que essa diferença aqui não é tão grande aí, considerado um imóvel tão diferente para cálculo assim. Geralmente, cálculo de volume você vai fazer ali num terreno, uma área de terraplenagem aí de 1.000 metros, 2.000 metros, né? Aqui a gente está tratando de 40.000 metros, né? Então realmente fica tudo mais extrapolado, tá? Bom, viu? É bem simples o cálculo do QGIS. Tá? É interessante agora o seguinte, lembra que eu falei aqui da cota de transição, 828,11? Olha só, se a gente vir aqui no QGIS e agora a gente colocar aqui, ó, 828,11 e pedir para ele calcular o que tem abaixo e o que tem acima, de corte a aterro, vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, cálculo realizado, né? Então, observe que a gente tem aqui, ó, o corte e o aterro, né? Então, a gente tem aqui, ó, a área de corte, que é acima do nível 116.700, a área, né, de corte abaixo, 115.600, né? Uma diferença aí de... A gente tem que jogar, tá dando quase 500 metros, né? 1.000 metros no total, 500, né? Se a gente tirar 500 do corte e colocar no aterro, eles se igualam, né? Então, mas a ideia é que você vê praticamente o que cortou, praticamente o que vai aterrado, tá? Bom, beleza. Vamos agora lá no AutoCAD Civil para a gente ver como ficam os cálculos lá. Então, vou abrir aqui o AutoCAD Civil. Estamos aqui com o AutoCAD 3D Civil, tá? Então, o que eu vou abrir e vou trazer aqui para dentro dele? Então, primeiro, eu vou pegar aqui... vamos lá, eu vou pegar aqui. Bom, então, o que eu tenho aqui que eu abri? Né? Eu abri um arquivo do perímetro. Então, eu tenho aqui um arquivo do perímetro, um arquivo dos pontos do plano altimétrico, tá? Então, eles estão aqui os pontos, ó. Cada ponto aqui tem a sua cota, né? Então, se a gente vir aqui em propriedades, o AutoCAD Civil ele é um software que você observa que ele é bem mais pesado, né? Então esse aqui é o do terreno, os pontos do terreno natural.
E esse aqui são os pontos do terreno base. Tá? Então, na verdade, todos esses pontos aqui do terreno base são os mesmos pontos do terreno natural, porém na cota menor, na cota de 808. Tá? Por quê? O AutoCAD Civil, ele trabalha sempre com duas superfícies. Tá? Então, ele para calcular o volume, ele obrigatoriamente precisa de duas superfícies. Uma superfície de referência e uma superfície natural, que no caso aqui é o nosso terreno de exploração aqui. Tá? Então, o primeiro passo é lançar isso aqui, na verdade, tudo em um único arquivo. Tá? Então tem o perímetro, tem os pontos do AutoCAD. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses pontos, tá? Do terreno plano. Copiei. Aliás, vou pegar aqui do plano primeiro, ó. Já coloquei isso aqui num layer chamado pontos, tá? Vou até mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui que são pontos da base, tá? Copiei esses pontos da base e vou colar aqui. Então, vou editar, colar em coordenadas original, os pontos estão aqui, tá? Eu vou apagar aqui o layer do perímetro. Tá? Então, eu tenho esses pontos aqui que veio do AutoCAD. Eu preciso fazer uma conversão desses pontos para pontos que são entendidos aqui pontos que são utilizados aqui para trabalho dentro do AutoCAD Civil. Então, para isso, eu venho aqui em pontos, tá? Converter os pontos do AutoCAD, tá? Então, é essa ferramenta aqui, tá? Vou selecionar todos, vou clicar em Enter, tá? Enter. Seguro o Enter apertado aqui, ele vai convertendo cada um daqueles pontos em pontos aqui do AutoCAD. Tá? Converteu agora em pontos no qual o AutoCAD lê os atributos dele, tá? Então, se eu vir aqui agora, se eu clicar nesse aqui, eles são pontos, né? Observe que ele tem a opção de eu ver aqui a lista de pontos, tá? No caso aqui eu tenho só esse ponto aqui, só o ponto 5, mas eu posso selecionar todos e vir aqui em AutoCAD Civil, está bem pesado aqui para trabalhar junto com a gravação. Bom, então ele abriu, né? Então eu tenho aqui a lista dos pontos, tá? Então lembra que era o ponto natural? Então a gente vê que tem todas as cotas dos pontos são 808, tá? Então eu tenho aqui do ponto 1 ao ponto 110 é o terreno natural, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um grupo de pontos, tá? Então aqui eu vou criar um grupo de pontos, esse aqui vai ser o natural não, o base, né? E a gente vai incluir pelos números, tá? Então de 1 a 110. Aliás, nesse caso, não precisa nem... vou pôr de 1 a 110. Ou eu poderia, no caso aqui, incluir todos, tá? Então de 1 a 110, ok? Ok, tá? Então criei aqui o grupo base, tá? Se eu clicar aqui em selecionar, ele vai selecionar todos os pontos, tá? E vamos salvar isso aqui, para não correr o risco de perder. Vou salvar aqui como Project Civil. Beleza, então, todos os pontos aqui. Tá? O que eu vou fazer aqui nesse ponto base? Eu vou vir aqui em propriedades dele. Não, eu ia mexer no estilo, mas eu não vou mexer não. Para a gente não delongar demais. Senão a gente vai demorar muito aqui com muita informação. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Agora vamos lançar aqui os pontos do terreno plano. Tá? Então eu vou editar aqui, copiar e vamos colar aqui coordenadas original. Coloquei aqui a mesma coisa, vamos lá.
pontos, converter pontos do AutoCAD. Onde estão os pontos do AutoCAD para ele converter? Estão aqui, né, no geral. Enter, lá, seguro, ele vai converter os pontos para mim. Então, converti todos os pontos aqui. Bom, beleza, pontos convertidos, né? Vamos criar um novo grupo aqui de pontos, tá? Então agora vai ser o terreno natural. Tá? A gente vai incluir, agora vai ser então do 111, né, até o 220, né, que é o dobro de pontos, né? Então era se foi do 1 ao 110, agora é do 110 ao 220, tá? Aplicar, ok. Tá lá. Então, se a gente vir aqui no natural e pedir para selecionar, pega todos os pontos aqui do natural. Beleza? A questão dos pontos estão aqui, salva, porque o AutoCAD Civil é louco para dar, às vezes, umas travadas aí. É muito pesado, né? Então, até aqui tá tranquilo. Agora, a gente vai trabalhar aqui em criar as superfícies, tá? Então, primeiro eu vou criar a superfície base. Vamos lá. Criar a superfície. Tá? Essa aqui vai ser a base. Ok. Superfície base, tá? Então, para a gente trabalhar com a superfície base, então a gente vai adicionar aqui agora os grupos de ponto, tá? Então a gente base vai ser os grupos de ponto da base. Aplicar, ok. Tá? Ele criou aqui para mim a superfície base, tá? Se eu vir aqui agora em superfícies, aqui é a superfície base, e mexer no estilo dela, tá? Eu posso colocar aqui para aparecer as curvas de nível, né? A triangulação. Aliás, curva de nível não vou nem aparecer, porque como é plano não vai ter. Ok? Tá? Eu tenho a triangulação, mas eu vou fazer um estilo só para a base aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, o estilo, tá? Eu vou criar um novo. Então no caso aqui a gente vai colocar aqui style base, tá? Aplicar, ok, tá? Então é isso, aplicar, ok. Esse é o nosso estilo da base. Vamos mexer aqui no estilo, tá? Então no estilo a gente vai aparecer a triangulação, tá? Aplicar. Tá? Vamos mudar a cor então aqui dos triângulos, eu vou colocar um marrom aqui, ok. Aplicar, ok. Tá? Então aqui tá a nossa triangulação da base, tá? Vou fazer uma mudança aqui. A gente tem o perímetro, né? Então vou habilitar aqui a linha do nosso perímetro, é o amarelo. Repare que a gente vai agora definir a borda dessa triangulação pelo nosso perímetro amarelo. Então a gente vem aqui em Boundary, adicionar, tá? Vou colocar aqui limite 1, Alter, ok. Tá? Então ele pede para a gente selecionar, selecionamos o perímetro, então ele recorta a nossa triangulação pelo limite do perímetro. Tá? Só que observe que ficou uma pequena falha aqui, ó, na nossa triangulação, faltou, né, uma linha aqui. Eu vou adicionar ela, mas para isso eu vou mudar o view, vou mudar aqui o visual style, eu vou colocar o consensual. Apenas para ficar melhor para a gente visualizar. Tá, e vamos editar aqui isso aqui para igualar a área ali, tá? Editar, vamos adicionar um ponto. Tá, eu vou adicionar um ponto aqui. A elevação vai ser 808. Ah lá, pronto, fechamos a nossa área. Beleza? Essa aqui é a nossa área, a área do nosso imóvel aqui, tá? Beleza, agora vamos lá, então, adicionar a superfície natural, tá? Então, criar a superfície, agora essa aqui vai ser a natural. Tá? Aqui na natural a gente vai adicionar o grupo de ponto natural. Então, criou aqui a nossa superfície
natural. Vou salvar o desenho, né? Lembrando para ele sempre ficar, não correr o risco de perder. A nossa superfície base aqui, tá salvando, né? A nossa superfície base, eu vou apagar ela aqui. Deixar ela oculta, tá? Então a gente vai editar aqui, os triângulos e a borda, eu vou aplicar para sumir, ok? Então sumiu, a gente tem agora só o natural. Então primeiro eu vou limitar o natural também, do mesmo jeito que eu fiz na superfície base, né? Então boundary, adicionar, vou pôr aqui limite 2, ok, tá? Nosso limite vai ser esse, então recorta o limite. A mesma coisa aqui tem um errinho que nós vamos adicionar, tá? Então a gente vai clicar aqui na superfície, editar a superfície, adicionar um ponto, vamos adicionar um ponto aqui neste lugar, mais ou menos aqui no meio, ó. A gente tem 840, 845, vamos por 842,5. Tá? Só para melhorar aqui essa falhinha aqui no desenho. Bom, então tá aqui a nossa superfície, tá? Vamos salvar. E vou habilitar agora de novo a superfície base, tá? Só para mostrar para vocês como é que ficou. Vamos lá habilitar os triângulos, tá? E a borda, aplicar, ok. Tá, então quando eu venho aqui no View e coloco órbita, olha lá, ó, a gente consegue ver o nosso terreno plano, né, e o nosso terreno natural, tá? Eu vou desabilitar aqui o perímetro, né, a borda do perímetro, e aqui na nossa área natural, vamos editar o estilo, que eu vou colocar para aparecer as curvas de nível, tá? E vou querer aqui o intervalo de contorno a cada metro, de metro em metro. Aplicar, ok. Então olha aí, as nossas curvas de nível, tá? Na nossa superfície natural, tá? Beleza, então olha aí para você ver que legal. Como o AutoCAD Civil ele tem muitas outras ferramentas, né? Tá? Até para você ver, olha que legal que a gente pode fazer. A gente pode extrapolar aqui também, ó. Posso pegar o natural aqui e colocar para dar uma extrapolada para ficar melhor para a gente ver. Tá? Então vou colocar 2, aplicar, ok. Na base também. Agora olha que legal. Ele fica mais agressivo aqui a visualização, né? Então olha aí. Tá? É bem legal, né? Ficou mais exagerado aqui, a gente exagerou em 2 vezes as cotas, né? Então ele fica dessa forma aqui para a gente ver, tá? Bom, vamos lá calcular o volume para ver como é que vai ficar. Vou salvar isso aqui. Então, para a gente calcular o volume é bem simples. A gente vem aqui em analisar, tá? A gente vem aqui volumes. Vamos criar aqui um novo volume, tá? A gente vai colocar aqui como volume 1. Nossa superfície base, então ela vai ser a base. A nossa superfície natural aqui vai ser a natural, ok? E vamos lá, ok. Vai calcular. Observe aqui o nosso volume, tá? Copiei o volume aqui, vamos colocar no Excel. E aqui a gente tem o volume CAD. Vamos lá, aqui é vírgula, né? Então a gente tem um volume de
997.200. Ele está com uma diferença aí também de 800 metros para o volume do manual, ficou um pouquinho abaixo. E para o volume do QGIS aqui está com uma diferença de 1.700 metros. Tá. Bom, é uma diferença bem grande, né? Embora o terreno seja bem exagerado, né? Mas o que pode ter acontecido para dar essa diferença, tá? Quando a gente criou essa superfície aqui, a gente criou essa superfície baseadas nos pontos, né? A gente fez o cálculo baseado nos pontos. Enquanto lá no QGIS a gente baseou no DEM, né? E no manual a gente baseou em curvas de nível. Então a gente variou não somente a metodologia, como acabou variando também as maneiras aí de formar, de processar os terrenos, o 3D dos terrenos, né? Então isso aí causa também uma diferença aí, tá? O ideal era que aqui no AutoCAD Civil a gente gerasse as superfícies ou pela curva de nível, né? Ou o contrário, né? Lá no QGIS também a gente também utilizasse a nossa referência na curva de nível, ao invés de gerar lá no DEM, tá? Enfim, isso não é tão significativo para o processo. A ideia era mostrar aí para vocês diferentes formas de obter os cálculos de volume, né? Como aqui a variação ela o terreno é muito grande, a variação acaba ficando também muito grande, mas, por exemplo, se a gente basear aqui como referência, mais ou menos, ó, a gente tem, se a gente pegar, então, esse valor aqui, né, aliás, esse valor aqui, vezes 100, dividido por esse outro valor, aqui, ó, a gente tem uma variação de 0,21%, né? Então é uma variação muito pequena. O valor fica grande, visto que é um terreno completamente exagerado, tanto em área como em altitude, né? Então por isso que gera uma diferença tão grande aqui, gerando aqui 1.000 metros cúbicos de diferença, né? Mas os métodos são bem precisos, né? Não é uma diferença aí tão exagerada, visto que em porcentagem ela está em 0,21%. Tá? Esse tema ele é bem diversificado, existe uma variedade aí de assuntos relacionados a ele. Então, por exemplo, existe a questão da terraplenagem. Tá? Então, como a gente faria um cálculo de terraplenagem, deixando a área plana ou deixando a área com uma declividade aí de 1%, tá? Então, é importante o feedback de vocês aí para nos mostrar aqui se realmente esse é um assunto que é de interesse de vocês, né? Então, se esse assunto for de interesse, a gente tiver um feedback positivo nesse vídeo, a gente dá uma continuidade, grava mais assunto aí falando um pouco mais sobre a terraplenagem, né? Sobre corte a aterro, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem longo, mas eu considerei assim, importante por não ter achado nenhum assunto na internet aí, aqui no YouTube, nenhum assunto tão completo. Então me dediquei um pouco mais aí nesse tema, né? Espero aí que isso tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado e peço aí que contribuam aqui com o nosso canal, se inscrevendo, curtindo esse vídeo, compartilhando, tá bom? Então um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.